Olá, tudo bem? Acredito que já estamos ao vivo, mas vamos aguardar aí alguns minutinhos, esperando que o pessoal se conecte aqui, alguém comece a chegar. Então, só alguns segundos aí, enquanto eu procuro aí encontrar uma melhor maneira aqui, talvez de luminosidade. Quem já entrou aí, consegue me dar um feedback aí se a luminosidade está boa, a imagem está legal chegando para vocês aí? Se puderem me dar aí um feedback, eu agradeço. Eu trouxe hoje para vocês aqui assim um conteúdo muito interessante aí de como lidar com as nossas emoções durante os dias de campeonato, competição. Então, isso aqui assim se aplica completamente. Afinal de contas, nos dias de campeonato nós lidamos com momentos de felicidade, momentos de tristeza, angústia, momentos de surpresa, felicidade. Bom, são vários aí os momentos aí. Essencialmente são 5, tá? Só para ir adiantando para vocês, são 5 momentos distintos aí que a gente acaba passando. E se vocês puderem dar aí um feedback, como é que tá a luminosidade aí, a imagem, se tá podendo me ver bem, enxergar, e aí a gente já começa aí com o conteúdo aí para vocês. Também eu gostaria aí de falar para vocês, né? Vamos divulgar aí. Eu sei que vocês têm vários amigos aí que podem ser beneficiados por isso daí. Então chama eles, marca eles aí na postagem, manda um WhatsApp para eles, fala para eles participarem aí. É um conteúdo gratuito, disponibilizado aí no grupo, coisas que a gente não tem. Normalmente no tênis de mesa a gente escuta muito falar que fulano perdeu o jogo por causa do psicológico, mas a gente nunca sabe como lidar com isso, a gente nunca tem pessoas ensinando como trabalhar esses pontos, e esses pontos acabam sendo aí bem cruciais numa partida, dado que é muito rápido. Se você se desconcentrar numa partida por 2 minutos, você pode perder aí, sei lá, 3 ou 4 pontos, e uma diferença de 3 ou 4 pontos é quase um set. Se a pessoa souber administrar bem essa diferença, ela pode ainda cometer alguns erros e ganhar facilmente o set. Ou se você estava ganhando, você acaba sofrendo um empate. Bom, vamos ver aqui, deixa eu ver se eu apertar aqui, vai aparecer para mim as horas aqui. Vai. Já se passaram aí 3 minutos, então eu vou começar aqui. Parece que ficou um pouco mais escura a imagem, é isso mesmo? Aí a imagem voltou, melhorou. Bom, vamos lá, vamos ao que interessa aqui, né? Mais ou menos na década de 70, tá? 1970, um psicólogo, pesquisador chamado Paul Ekman começou a fazer alguns estudos ao redor do mundo. Ele queria entender se as emoções elas eram universais ou não, quais eram as formas como uma pessoa sentia felicidade no Oriente, quais eram as formas como uma pessoa sentia felicidade lá na África, quais eram as formas como uma pessoa sentia tristeza na Europa, quais eram as formas como uma pessoa sentia tristeza no Brasil. Bom, essa pessoa ele começou a fazer algumas viagens, então ele rodou vários países diferentes. Ele chegou a estar aqui no Brasil fazendo esse estudo, e ele sempre procurava culturas onde elas fossem um pouco menos acessíveis ao mundo, ao que nós conhecemos hoje. Então foi muito comum ele pesquisar no meio de índios, aborígenes, pessoas que moravam um pouco mais afastadas da sociedade, um pouco mais afastadas de cidades grandes, cidades movimentadas. Pessoas que naquela época tinham um pouco contato com televisão, rádio, coisas nesse sentido. Tá? Ele começou pouco a pouco a descobrir, perceber que a mesma expressão facial, o mesmo jeito como uma pessoa sentia felicidade no Brasil era o mesmo que um japonês sentia felicidade. Ele começou a descobrir que o espanto também era a mesma coisa.
ele descobriu que a tristeza também era a mesma coisa. Apesar das palavras serem diferentes, as expressões no rosto da pessoa, elas eram sempre as mesmas, tá? E pouco a pouco ele foi entrando, se introduzindo e desenvolvendo um estudo específico em cima disso. Basicamente, ele montou um leque de 5 emoções básicas para a gente poder acompanhar aí, que basicamente é o que a gente tem hoje aqui assim para trazer para vocês, tá? Nós vamos explicar cada uma delas, como lidar com elas e também qual o impacto dentro do tênis de mesa quando a gente está sentindo cada uma dessas emoções diferentes. Tudo bem? Vamos lá que a gente tem um conteúdo bem legal aí. Tudo bem? Caso algum de vocês aí que esteja me assistindo tenha alguma dúvida, na hora, no mesmo momento, vocês podem me mandar aí uma pergunta. Toma o cuidado de encontrar um momento que assim, fazer uma pausa, só finalizo o raciocínio que eu estou no momento. Finalizando esse raciocínio, a gente já entra, tira a sua dúvida, responde aquilo que você quer saber e continua aí com a apresentação, tá bom? Se você está chegando agora, aproveita esse conteúdo, tá? Chama seus amigos, chama aquelas pessoas que podem ser beneficiadas e, lógico, vamos fazer disso daqui assim algo que você, eu, algo que todos nós podemos aproveitar muito o conteúdo e, lógico, melhorar o nosso nível técnico, o nosso nível emocional, consequentemente conseguir desenvolver um jogo melhor, um tênis de mesa muito mais eficiente. Tá bom? Vamos começar lá? Primeira das emoções que nós temos aqui é a tristeza ou a angústia, tá bom? O sentimento de tristeza e de angústia, ele nada mais é do que um pedido de ajuda que nós expressamos através da nossa face para outras pessoas. Quando a gente fica triste, nós expressamos no nosso rosto quase que um pedido de ajuda não verbal. É normal, e você já deve ter passado por isso, você vê alguém triste num canto, ela está meio amargurada ali, e você oferecer ajuda, querer saber, se interessar por ajudar essa pessoa. Uma vez que você se interessa em ajudar essa pessoa, o pedido de ajuda dela através daquela tristeza e angústia foi atingido. Mas trazendo para o nosso meio aqui, tristeza ou angústia pode acontecer em diversos momentos no jogo. Imagina uma situação onde você está ganhando um set, tá? Você está ganhando, por exemplo, de 10-8 e você tem um saque na sua mão, mas você acaba perdendo esse set. Você sente tristeza. Talvez você sinta até angústia por ter perdido isso. O que pode se dizer que a angústia seja um nível mais elevado de tristeza. Quais os impactos disso, né? Você pode perder um set e tudo bem, né? Você lidar bem com as suas emoções, aprender aquilo que deu de errado e jogar bem no próximo set. Mas a tristeza e a angústia, ela sempre é voltada por uma busca de ajuda. Se recorda? Alguns instantes atrás eu falei sobre isso. Quando você busca por ajuda, você quer uma solução externa. Você abandona, se assim eu posso colocar, as suas capacidades. Você vai buscar ajuda no externo. Então, quando você começa a sentir tristeza, você deixa de olhar para dentro, você para de olhar para as suas competências, para aquilo que você pode fazer de melhor e, consequentemente, você fica um pouco mais limitado nas suas ações. Esse é o problema da tristeza e da angústia. Outro problema da tristeza e da angústia é o seguinte: tristeza ou angústia, ele tem um sério problema, que isso tira a sua energia, a sua disposição, a sua capacidade motivacional de enfrentar um desafio. Você já deve ter visto uma pessoa que está num nível de tristeza tão grande, mas tão grande, e que não consegue fazer nada. Você chama essa pessoa para fazer alguma coisa e ela não vai. Vamos trazer isso aqui assim para o nosso dia a dia, algo bem comum. Você encontra uma pessoa que terminou um relacionamento, seja um casamento ou um namoro. E nas primeiras semanas, às vezes, essa pessoa está muito triste.
ela não consegue sair de casa para ter uma vida normal, encontrar os amigos, dar risada, ela se sente um pouco mal. Tristeza e angústia também causam isso dentro do seu jogo, dentro do tênis de mesa. Quando você está triste, quando você está angustiado, você não sente confiança suficiente para executar uma jogada um pouco mais agressiva. E a tristeza ou a angústia pode acontecer em diferentes momentos e sempre quando você acaba enfrentando um momento, um ponto ali de conflito. Vamos lá. Tristeza e angústia depende muito do que você diz para si mesmo. Imagina uma situação. A pessoa está no meio de uma jogada e sobra uma bola alta. Né? Essa pessoa vai executar ali um smash e ela joga essa bola para fora ou na rede, mas ela perde o ponto. Dependendo do significado que ela der para si mesma em cima daquela jogada, ela pode disparar ali um sentimento de tristeza ou angústia. Por exemplo, tem pessoas que ao errar uma jogada aparentemente mais fácil, como por exemplo uma bola mais alta, ela diz coisas do tipo assim: não posso ter errado essa bola, nossa, não sei fazer essa bola, que bola chata, que bola difícil, nossa, errei essa bola. Cara, se ela cair num sentimento, numa emoção de angústia, tristeza, consequentemente a musculatura dela tende a ter uma queda no rendimento também, tá? Pessoas que estão sofrendo disso, elas têm uma queda na rigidez muscular, então até mesmo potência acaba caindo um pouco ali, a potência dos golpes, tá? Essa é a tristeza ou a angústia. Como é que você pode resolver isso na hora do jogo? O melhor meio de você resolver isso é se você tiver domínio emocional suficiente para sentir raiva no momento. Mas atenção, somente se você tiver um domínio emocional grande e saber como sentir raiva no momento. Caso contrário, eu te recomendo que você utilize uma quebra de padrão. Uma quebra de padrão. Você deve ter assistido, se não assistiu, tá aqui no grupo a postagem que a gente fez, a live que a gente fez na semana passada, onde eu explico sobre quebra de padrão, tá? No final, depois destas 5 emoções que a gente vai conversar aqui, eu até posso explicar para vocês de novo um pouco mais sobre a quebra de padrão, ou até mesmo durante aqui. Se você quiser saber já sobre isso, escreve aí, eu quero saber sobre quebra de padrão, escreve alguma coisa nesse sentido aí. Importante, se você quebrar o seu padrão emocional, é como se você desse um reset nas suas emoções. Você passa a ser uma folha em branco. E aí você pode sentir aquilo que melhor convier a você mesmo. Como é que você pode fazer isso, né? Vamos colocar aí. Você pode mudar o seu foco de pensamento, você pode pensar em algo completamente diferente. Vamos lá, Gabriel, tudo bem, Gabriel? Quebra de padrão, cara, nada mais assim, de maneira bem simples, tá? Do que você fazer uma pergunta para você ou fazer uma afirmação para você mesmo com respeito a algo completamente absurdo. Por exemplo, imagina o seguinte, assim, cara, você foi lá e errou uma bola alta, tá? Essa bola estava alta, você executou ali um smash, mas você jogou essa bola para fora. Cara, você pode quebrar o seu padrão falando assim: nossa, cara, meu cachorro acertava isso. E aí você, tipo, imagina uma situação, o seu cachorro com a raquete na mão, acertando aquela jogada, segurando a raquete com a boca e tal. Isso faz com que o seu padrão seja quebrado. Você passa a pensar em algo diferente. Mas é importante que a quebra de padrão venha com algo a mais, que é o que você precisa fazer depois. Então é importante que você saiba direcionar, depois de quebrar o seu padrão, o foco para aquilo que você vai precisar fazer na próxima jogada. Por exemplo, retornando ao exemplo, depois de errar aquele smash, você quebrou o seu padrão, e aí você direciona o seu próprio pensamento para ter foco na próxima jogada. E aí você direciona qual vai ser a próxima jogada. Você pode imaginar como vai ser a próxima jogada. Simplesmente fazendo o seguinte: você pode pensar em alguma coisa tipo assim: vou dar um saque com menos efeito para essa bola tentar voltar alta, e aí eu vou finalizar essa bola numa área de segurança minha que é cruzado, por exemplo, no forehand do adversário.
Só um exemplo aí, tá bom? Encaixa aí dentro das suas principais habilidades aí. Uma vez que você quebrou o padrão, você consegue tratar depois ter outras emoções, tá? Vamos para a próxima emoção aqui que a gente tem. Vamos lá. Então primeiro você quebra o padrão e depois pensa no que você pode fazer para corrigir o que errou. Você pensa na próxima jogada. Evita isso de corrigir o que errou, tá? Pense sempre na próxima jogada. O que errou, errou. Você apenas traz o aprendizado, tá? Tem uma outra live que eu te falei 1 hora sobre isso daí, tá? Recomendo também, Gabriel, assistir, onde eu vou falar sobre o mestre e o artista. O mestre deve apenas aprender, ver aonde você está errando. É como se fosse o seu técnico. Ele vai te dar algumas dicas do tipo: posicione melhor a sua perna, movimente o braço de forma adequada, corrija o ângulo da raquete, menos força, mais efeito, cuidado na velocidade, ângulo, sua bola está indo muito alta, coisas desse tipo. É o mestre. O artista, ele vai apenas executar. Então, após você quebrar o seu padrão, permita com que o artista execute. O artista é uma porção sua que apenas executa aquilo que precisa ser executado. Ele apenas faz. Ele faz um drive, ele faz um bloqueio, ele faz um smash, ele faz um saque, uma recepção. Independente do nível dela, o artista ele está sempre no auge. Ele tem sempre capacidade plena para executar o que de melhor você já executa nos treinos. Ele tem essa capacidade de levar a sua melhor forma como jogador para dentro de um jogo, para dentro do campeonato. Tá bom? Vamos lá. Próxima emoção que nós vamos tratar aqui é a surpresa e o medo. Essas duas elas entram muito em paralelo uma com a outra, tá? Quando é que você pode sentir surpresa ou medo? Imagina logo no começo você vai bater bola com o adversário ali na mesa, tá? Você está ali aquecendo e o seu adversário resolve executar alguns ataques. Cara, ele executa ali alguns ataques apenas para aquecer, você observa que ele não está fazendo muito esforço, mas você não consegue defender, você sente que é uma bola muito forte, ela chega com muita velocidade, muito efeito, muita força na sua raquete. Você sente isso quando golpeia de volta a bola. E mais interessante ainda, quando você vai atacar esse adversário no momento de aquecimento, você vê que ele defende as suas bolas, que ele é capaz de bloquear tudo com extrema facilidade. Quase como se o seu ataque não fosse nada. Mas, de maneira muito estranha, é como se nos treinos, com as pessoas que você joga no seu clube, seu ataque fosse muito eficiente, muito forte. Isso já pode causar em você um pouco de medo, um pouco de surpresa, um pouco de espanto. E uma vez que você começa a sentir medo, surpresa, espanto, dentro do seu cérebro vão ser ativados alguns mecanismos. O mecanismo principal que vai ser ativado é o mecanismo de luta ou fuga. O que esse mecanismo faz? Ele te propõe, na verdade, duas opções. Ou você fica aí e luta, como se aquilo fosse vida ou morte, ou você foge, busca abrigo, busca alguma solução alternativa. Quando você busca por fuga, você não quer jogar aquela partida. Quando você está sentindo medo, você não quer executar, você não quer fazer aquilo que precisa ser feito. Então imagina a seguinte situação. Você está no meio do jogo e você sente medo. Então você deixa de fazer aquilo que você já estava fazendo. Seja um ataque, uma defesa, um saque, uma recepção. Você deixa de buscar alternativas diferentes para resolver os desafios propostos naquele jogo. Você passa a executar apenas jogadas mais simples, apenas jogadas mais de segurança. Quando você começa a sentir esse medo, você deixa de buscar variações, alternativas. E aí, consequentemente, você começa a ter uma queda no seu rendimento. Seu jogo começa a ter menos variações e, consequentemente, seu jogo passa a ser mais previsível. Consegue entender? Consegue perceber que quando a gente não é imprevisível, quando a gente é muito
sempre faz a mesma coisa, é muito fácil para o adversário prever, esperar e se posicionar para as nossas jogadas? Sim, isso pode acontecer com você. Já deve ter acontecido, você já deve ter ganhado jogos onde o jogo foi muito fácil, porque você sabia onde iam todas as bolas do adversário, mas você também já pode ter perdido jogos como esses, onde quando você executava qualquer jogada, o adversário estava lá para devolver. E não necessariamente porque ele era muito rápido, mas sim porque suas jogadas eram previsíveis. Às vezes, existe uma pontinha de medo aí dentro. Geralmente, jogos onde nós chegamos num quinto set, tá? É muito normal e muito comum que a pessoa sinta muito medo. E muita surpresa às vezes também. Surpresa acontece muito quando, por exemplo, vamos enfrentar um adversário novo. Perdão, um adversário... Pode ser um adversário novo também. Um adversário novo ou até mesmo um adversário que nós sempre jogamos. Mas essa pessoa traz para você uma jogada que você nunca viu. Eu me recordo até hoje que houve uma época que eu parei de jogar por mais ou menos 7 anos. Eu precisei ficar afastado do tênis de mesa para poder estudar. E quando eu voltei, existia uma jogada completamente nova que eu não sabia lidar. Essa jogada se chamava Chiquita. Eu não sabia lidar com isso. Era uma jogada muito estranha e eu não sabia lidar com essa jogada. O tênis de mesa tinha evoluído. E aquele tênis de mesa que eu jogava há 7 anos atrás tinha mudado. Eu não tinha acompanhado essa evolução, eu estava longe das mesas. E todas as vezes em que alguém executava uma chiquita no jogo comigo, eu me espantava, eu me assustava. E eu não tinha reação. Eu não conseguia fazer nada para conter aquela jogada. E isso pode acontecer de várias maneiras. Hugo Calderano. Ele é o cara que está colocando em prática uma jogada um pouco diferente. Ele está fazendo alguns backhands com as duas mãos, parecendo um jogador de tênis. Essa jogada pode causar um certo espanto no adversário. Jogadores que jogam às vezes de pino, caneteiros normalmente, e ora jogam com pino, ora jogam uma borracha lisa. Isso causa uma certa estranheza no adversário também, certa surpresa. Jogadores que jogam de pino muitas vezes causam surpresas no adversário. Jogadores que do nada começam a jogar muito melhor, por exemplo, jogou mal 2 sets, de repente começam a jogar extremamente bem, podem causar surpresa no adversário. E essa surpresa, você pode lidar com ela de maneira simples. Todas as vezes em que você começar a sentir surpresa na hora do jogo, todas as vezes em que você começar a sentir medo, encare isso. Diga algo para você capaz de te motivar. Pode ser uma frase pessoal sua. Pode ser uma palavra. Pode ser uma recordação de algum jogo que você jogou. Muito bem. Mas tenha plena certeza de que você vai ter que enfrentar aquilo. Aquilo que está acontecendo no momento. Seja uma jogada do adversário que você não sabe nem como é que faz. Seja alguns erros que você teve. Seja o medo de perder. É bem normal a gente sentir medo nos dias de campeonato, tá? Mas quando a gente traz isso para o nosso treino, a gente não sente medo. Mas se você quer começar a sentir medo no dia do treino, faz uma aposta. Faz uma aposta contra o seu adversário. Aposta com ele. Um chocolate, por exemplo. Uma bala. Ou, se você não quiser gastar dinheiro, aposta com ele flexões de braço, suicídios, abdominais, agachamentos. Aposta com ele uma semana longe dos treinos. Aposta com ele gravar um vídeo dizendo que ele é melhor do que você. Faça pequenas apostas desse tipo assim. E aí você vai perceber que você vai começar a sentir medo. E uma vez que você começar a sentir medo nos dias de treino, você vai começar a se habituar. Você vai fazer com que o seu cérebro comece a encontrar soluções para lidar com aqueles medos. Você vai começar a se conhecer. Você vai saber como você age, como você lida nos momentos de medo. Consequentemente, no dia de domingo, quando você estiver jogando um campeonato, quando você estiver jogando um rachão interno,
Você vai ter plena capacidade de lidar com esse medo. Você vai poder lidar com aquilo que você poucas vezes teve a oportunidade. Quantas vezes você sentiu medo? Ou qual foi a última vez que você sentiu medo treinando? Faz tempo, né? Eu sei como é que é. É bem difícil a gente conseguir sentir esse medo treinando. Mas ele é muito importante que a gente sinta e consiga trabalhar ele já nos treinos, tá? Para isso essas dicas aí ficaram aí para vocês. Quebra de padrão, que a gente também comentou nesse vídeo e no vídeo da semana passada, ele também pode ser utilizado no medo, tá bom? Próxima emoção, que é muito normal e é muito interessante que você aprenda a lidar com ela, é o desprezo e a aversão. O desprezo e a aversão ele é muito normal quando a gente fala, por exemplo, de alimentos. Por exemplo, imagina uma pessoa que não come carne de porco, que não come frango, que não come carne mesmo. Pessoa que não come verdura, que não come, sei lá, algum tipo de molho específico. Essa pessoa ela sente desprezo, ela sente aversão, ela não quer colocar aquilo na boca. Assim como você não coloca pimenta na boca. Mas isso também pode acontecer no dia de campeonato. Imagina a seguinte situação. Você jogou a fase de grupo e a próxima fase, a fase de mata-mata, acontece um sorteio. Foi feito lá o sorteio e aí você olha e você vai ver que você vai ter que jogar com o Joãozinho Driveiro. Cara, quando você joga com o Joãozinho Driveiro, você pode sentir desprezo. Aversão. Porque você não queria jogar com ele. Porque você, sabe, cara, ele era o cara mais difícil para você jogar. De todas as outras pessoas que estavam lá, ele era a pior. Ele era a única pessoa que você queria jogar apenas na final. Consegue entender? Quando você começa a ter um certo já aversão pelo seu adversário, sem nem ter começado o jogo, você passa a não querer jogar aquele jogo. Consequentemente, você quer sair daquela partida. Quando nós sentimos aversão, nós tendemos a fugir. E quando você não quer jogar um jogo, você não disputa rally, você vai buscar finalizar os pontos de maneira rápida. Você vai querer que aquele jogo acabe sendo 3-0 para você ou para ele. É quase que inconsciente que você praticamente perca esse jogo tentando fazer o seu melhor, tentando finalizar as jogadas de maneira rápida. Por exemplo, pegando o mesmo exemplo, quando o Joãozinho, o driveiro, executar um saque curto, ao invés de você executar um haral, na intensidade e capacidade que você sempre executa, você vai querer executar um haral buscando finalizar o ponto. E aí você vai acertar alguns e vai errar a maioria. Por consequência, você vai sair de lá acreditando que você precisa melhorar a sua recepção, vai precisar melhorar o seu haral. Mas na verdade o seu problema foi aversão, você não queria jogar aquele jogo. Existe também o problema do desprezo. Você despreza aquela pessoa e você não quer jogar com ela porque, cara, aquele cara ele é muito chato, cara. É horrível jogar com ele. Você não gosta daquele jogo. Porque é muito difícil, talvez. Ou porque você não se dá bem com ele. Pessoas que, naturalmente, eu sou uma pessoa que quando tá jogando, tá? Vou abrir pra vocês. Eu costumo fechar a cara. E às vezes as pessoas, eu sei que elas não gostam de jogar comigo, porque eu jogo de cara fechada, cara brava, cara amarrada, cara de poucos amigos. E isso às vezes causa no meu adversário uma certa aversão e a pessoa às vezes não quer jogar comigo. Quando a pessoa não quer jogar comigo, eu já tenho uma certa vantagem. Nesse jogo, um pouco mais de rally, trocas de bola. Mesmo que eu coloque mais bolas na mesa com menos qualidade, no quesito finalização, eu consigo ter um maior rendimento desse jeito. Você também pode sentir desprezo pela pessoa porque você não queria jogar com ela. Onde você quer mais forte, porque você acredita que, cara, você tem condição de jogar com os caras mais fortes, você não quer jogar com um cara ruim, você quer jogar com os caras mais fortes.
desprezando o seu adversário, que na sua cabeça é mais fraca, e aí você acaba não dando 100% do que você tem naquele jogo. Consequentemente, você entra com aquela velha história de salto o primeiro set, você já está tendo um certo descontrole emocional, porque você acredita que, como eu estou perdendo para esse cara, eu jamais posso perder para ele. Isso é muito ou pessoas de um pouco mais de idade, assim. Quando eu vou jogar com um atleta infantil que eles começam a colocar na cabeça que não podem perder para essa pessoa, e aí o rendimento dela acaba sendo simplesmente porque existe um certo desprezo. Ela acredita que não pode perder para ele. Não pode perder porque ele ainda é criança, porque ele ainda é um moleque, está saindo das aulas agora e acha que pode ganhar de você. Cuidado com esses pensamentos, tá? Eles são muito, muito limitados. O tipo de pensamento que você tem sobre o seu adversário, que ele é um leão ou que ele é um gatinho. Da mesma forma, você pode imaginar que você é o leão e ele é o gatinho, tá? Outra maneira como você enxerga a si mesmo. Monte algo que seja útil para você, tá? Quem é você? Que tipo de atleta é você, tá? Ter visto aí, no YouTube tem aos montes. Tem até no canal Top Spin Brasil tem um vídeo sobre isso, tá? Procura lá, beleza? O pessoal já fez um vídeo sobre isso. Eles falam sobre os tipos de jogadores, mas eles sempre levam os negativos. Ninguém nunca fez sobre os tipos positivos. Aquele tipo que não desiste nunca, aquele tipo que se esforça, aquele tipo que tá batalhando ponto a ponto, aquele tipo que sempre treina, aquele tipo que é capaz de arriscar tudo no último ponto, que joga de cara fechada desde o primeiro ponto, aquele cara que joga com medo e joga devolvendo bola. São alguns exemplos aí de tipos de jogadores que podem ser utilizados aí, mas de outras maneiras, tá? Tipo de jogador não necessariamente quer dizer estilo de jogo, tá bom? Outra emoção, felicidade. A felicidade é muito, vamos dizer assim, é o que sente durante o jogo. Você já jogou um jogo feliz, cara? Aquele jogo que você vai para um campeonato meio desacreditado, onde você acredita talvez que você vai talvez até as oitavas de final, com muita sorte no sorteio talvez você chegasse às quartas. Mas você passou das oitavas de final ganhando um jogo que você não costuma ganhar sempre. Você ganhou o jogo das quartas e você chegou até a semifinal. Nesse dia você está extremamente feliz. Você sente alegria por estar ali. Você se sente bem jogando. Você se sente bem com você mesmo, com as suas qualidades. Você se sente feliz por estar sacando do jeito que está sacando, por estar do jeito que está bloqueando. Você se sente satisfeito pela recepção que executa. E uma vez que você se sente feliz, satisfeito com isso, especificamente no dia do campeonato, é muito comum, e você vai se lembrar disso, que o artista, no primeiro vídeo, entre em jogo. Quando você começa a gostar do jogo, o artista entra em jogo, o seu jogo ele se solta, e você começa a... Você percebe que os seus ataques começam a ter muito mais potência, muito mais precisão. Nas linhas laterais e nas linhas de fundo. Você começa a perceber que a maneira de pensar ela começa a ser tão efetiva que é como se não houvesse desafios. Você começa a perceber que o jogo é simples. Capaz.
se divertindo. Você já jogou campeonato dessa maneira? Mais importante do que isso, você deve se recordar de momentos no seu treino onde você consegue jogar feliz. Na cidade de São Paulo, é comum que existam lugares abertos no final de semana, onde o pessoal se reúne e joga campeonatos. Tem campeonato quase todo final de semana em São Paulo. Ou tem clube aberto no sábado para você poder ir lá, encontrar seus amigos, tirar uma ou outra partida, você tira ali alguns rachões ali e você volta para casa feliz. Se você for nesses clubes, nesses locais aí, tá com 10, 20, 30 pessoas jogando super bem ali. Essas pessoas estão jogando o melhor tênis de mesa que elas têm. Tanto com relação a qualquer fundamento, quanto a movimentação ou estado emocional. Mas olha que incrível. Quando essa pessoa vai jogar um campeonato que está valendo dois pastel, um refrigerante, essa pessoa não consegue mais ter o mesmo desempenho. Porque ela quer tanto ganhar os dois pastéis e o refrigerante que ela se sobrecarrega de pressão. Ela começa a sentir aquelas... A felicidade começa a diminuir. Por outro lado, emoções como medo, desprezo, aversão, tristeza começam a tomar conta dela no meio do campeonato, onde apenas valia refrigerante. Quando é muito interessante esse lado emocional nosso. Estudos, e eles dizem e garantem isso pra gente, que o ser emocional. Eles dizem que as nossas emoções influem em todo o nosso comportamento e no nosso... Quando você está feliz, você tem uma tendência maior a pensar em mais coisas. Quando você está triste, você tem uma tendência a remoer aquilo, reviver aquilo. Mas quando você está feliz, você apenas vive o momento de maneira leve. É por isso que momentos de tristeza muitas vezes marcam muito profundamente a nossa vida. Momentos de tristeza como, por exemplo, a amarga num campeonato, onde você tinha tudo para ser campeão e você perdeu aquela final, mesmo estando ganhando de 2-0. Aquela derrota amarga marca profundamente a sua vida. Por outro lado, quando você ganha um campeonato perdendo de 2-0, você sofre ali um certo embate, um certo adrenalina de confiança que fica com você por algum tempo. Mas esse tempo ainda é inferior ao tempo praticamente ganho. Tristeza, muitas das vezes a gente imagina que ela seja o inverso da felicidade, mas na verdade nós vamos ver que o inverso da tristeza é a raiva, tá bom? Mas a raiva nós vamos tratar por último, porque ela é um sentimento poderoso, mas também perigoso, tá bom? O importante que você saiba é que quando você consegue trazer felicidade para o seu jogo, você consegue ter nos seus músculos uma certa... seu músculo não fica nem rígido e ele não fica nem relaxado demais. Ele fica no estado adequado. Você consegue sentir, melhorar o seu feeling entre você e a bola. Então a felicidade é algo que é muito importante que você sinta, tá? A felicidade também vai depender de você. Você pode se sentir feliz por estar disputando o campeonato, ou não. Impressionado por estar jogando um campeonato. Eu, atualmente, se fosse jogar um campeonato em nível mundial, eu me sentiria feliz. Nunca joguei. Na verdade, nunca joguei nada nem em nível nacional. Então eu me sentiria feliz por estar ali. Com o passar do tempo, talvez eu me sentisse numa condição normal ou sob pressão. E aí é um momento chave, é um momento crucial para que eu aprenda a lidar com esse sentimento.
para que eu aprenda a lidar com aquele ambiente que fica ao meu redor, fazendo com que ele fique mais feliz. A felicidade é um estado interno. Ele diz respeito ao que eu estou sentindo no momento com relação aos acontecimentos ao meu redor. Você pode se sentir feliz perdendo um jogo para um adversário muito competente. Porque você jogou muito bem. Porque você conseguiu colocar em prática tudo aquilo que você... Porque dessa vez você conseguiu perceber melhora, desenvolvimento no seu jogo. Felicidade. Começa a focar na felicidade que você sente quando você faz um ponto. Você pode fazer um ponto com a rede e se sentir feliz por isso. Ou você pode se sentir a versão daquele ponto. Que significado você dá para os pontos que você faz? Tá? Agora eu vou tratar com vocês um dos pontos, tá bom? Para a gente poder lidar com ele aí. Este é um dos sentimentos mais poderosos que a gente pode ter, mas também é um sentimento mais perigoso. Eu recomendo que você aprenda a lidar muito bem com a quebra de padrão, de querer implementar isso no seu jogo, porque isso aqui pode ser prejudicial para você, tá bom? Entenda bem, aprenda a usar a quebra de padrão, bem o foco, aprenda a direcionar as suas emoções para essas outras 4, de preferência a felicidade, tá? Isso aí vai ficar legal para vocês. A emoção, agora, cuidado com ela, é a raiva. Você sentir raiva por estar perdendo, você sentir raiva por estar errando, você sentir contra aquela pessoa específica, você sentir raiva por estar onde está, você sentir raiva por construção que não faz sentido nenhum, pelo menos na sua cabeça. Você sentir raiva porque você queria treinar bloqueio e seu técnico está mandando você ação. É muito normal você sentir raiva. A raiva é o sentimento. Uma pessoa que está sempre motivada, ela consegue usar esse sentimento, essa emoção de raiva, de maneira que aquilo seja produtivo, se transforme em motivação, se transforme em um objetivo concreto. E aí essa pessoa transfere a raiva dela para algo que ela pode controlar. Por exemplo, a pessoa sente tanta raiva de ter perdido um jogo, porque ela estava lenta, estava se movimentando ruim, que ela começa a treinar a movimentação todos os dias. Além disso, ela sentiu tanta raiva que ela adequa a sua alimentação para ela perder peso. E aí ela é completamente novo e muito melhor. Consegue perceber que a raiva ela é muito normal no seu dia a dia? Você sente tanta raiva de ter perdido. Você perdeu um jogo no último campeonato, que você treina especificamente aquilo que você precisava ter desenvolvido, que no próximo campeonato você entra lá e ganha dele de 3-0. Já aconteceu com você uma situação como essa? A raiva é um sentimento poderoso, mas a raiva também é um sentimento que deve ter aí muito cuidado para ser utilizado, porque quando o seu nível de raiva aumenta, você pode ficar nervoso, sentir pressão, você pode sentir o seu corpo começar a tremer, a sua musculatura pode ficar extremamente rígida, tá? E você começa a perder feeling. Então a raiva é um sentimento que deve ser utilizado, mas com uma certa limitação. Justamente por isso eu falei para você utilizar essa de maneira correta e principalmente sabendo quebrar esse padrão. Se você não souber quebrar o padrão de raiva, você pode ir aumentando o seu nível de raiva durante o jogo
e chegar a um nível onde você vai acabar jogando a raquete, saindo sem cumprimentar seu adversário, quebrando a raquete, chutando mesa, fazendo coisas assim que, cara, atitudes que você vai estar. A raiva pode ser motivada a partir de várias coisas. A partir de um medo de perder, uma vontade de ganhar, a partir de uma aposta que você fez, a partir de algo que você tem com você mesmo, a partir daquela condição que você faz para você mesmo, um objetivo que você colocou para você no começo do ano. Um objetivo como, por exemplo, ganhar 3 campeonatos. Eu quero ganhar 3 campeonatos. Você colocou esse objetivo e aí você utiliza um pouco dessa raiva para dessa motivação para você ter disposição para treinar mais treinou, para você treinar melhor do que você já treinou, para ter condição de jogar de igual para igual com seus adversários, tá bom? A raiva é tão normal e ela é tão poderosa que tem alguns atletas de alto nível que a gente pode observar que eles sentem muita raiva, tá? Pressão para você. Por isso é importante, eu volto a falar, a raiva ela pode ser muito boa, mas ela também pode ser muito perigosa. Então, aprenda a quebrar o seu próprio padrão, tá? Para quando necessário, você ter inteligência emocional suficiente para que você quebre o estado de raiva e vá para um outro estado, sentir um outro, tá bom? Na última Olimpíada, na Olimpíada do Rio, em 2016, quando o Zhang Jike ganhou o jogo da semifinal, ele muito por ter chegado até a final. Foi um momento que ele extravasou ali todo o sentimento de raiva, a pressão que ele estava sentindo. Zhang Jike era um jogador que jogava sentindo muita raiva dentro do jogo. Ponto que você vê que houve épocas em que ele foi campeão, que ele rasgou a camisa, ele chutou a... Não estou falando que isso é correto, mas apenas entenda que a raiva o motivou a ser campeão, mas que isso trouxe para ele alguma pressão também, tá? Jogador que também joga sentindo muita raiva, muitas vezes a gente pega a expressão de raiva no rosto dele, principalmente quando acaba errando, perdendo alguns pontos no final do set. Hugo Calderano. Hugo Calderano também é possível perceber muitas vezes sentimento, tá? Mas ele também é um cara que tem uma inteligência emocional fenomenal e muitas vezes o sentimento de raiva dele acaba se tornando felicidade de maneira muito rápida. É muito difícil a gente pegar o Hugo Calderano sentindo medo ou tristeza, tá? Alguns momentos a gente consegue pegar ele sentindo aversão, mas a maior tempo ele está entre raiva e felicidade, tá? Jogador que joga com muita felicidade, tá? E um pouco de raiva, mas a felicidade um pouco, dizer que é o podemos dizer que jogador que joga com nível de raiva e felicidade equilibrados, pode-se dizer que é o Fazedong e o Xuxin, tá? Jogador que joga sentindo um pouco mais de medo, tá? Que oscila um pouco entre o medo e até um pouco de felicidade ali. Lin Gaoyuan. Desculpa minha pronúncia se for errado em algum dos nomes, tá? Mas é o chinês que joga sentindo um pouco de medo ali, tá? Jogador que joga com um pouco de raiva, mas ele joga com muita aversão e uma certa tristeza. Lin Yunju, tá? Também é outro destaque aí. Jogador que joga sentindo muita raiva, essencialmente raiva, né? E em alguns momentos felicidade, mas que oscila muito entre raiva e medo. Tomokazu Harimoto. Ele é um jogador que oscila muito entre raiva e tristeza, tá? Medo também. Vocês conseguiram perceber a importância de cada uma dessas emoções dentro do nosso jogo? Como elas vão influenciar o nosso jogo, o nosso desenvolvimento? Tudo aquilo que você pensa influencia o seu corpo. E tudo o que você sente na hora que você está jogando influencia o seu pensamento. Por isso é importante que
que você aprenda a lidar, desenvolva a inteligência emocional. Para isso, eu te recomendo que você assista quantas vezes for necessário. Esse vídeo está disponível aqui. E eu também vou fazer o upload dele no YouTube, tá? Você assista esse vídeo, aprenda a colocar tudo isso em prática. Conforme você vai colocando em prática, você vai aprendendo novas coisas, você vai se conhecendo. Você pode começar a colocar isso em prática amanhã, no seu treino. Amanhã, aonde você for jogar, tá? Começa a colocar isso aí em prática. Se você estiver colocando isso aí em prática, provavelmente vão aparecer pequenas dúvidas. Essas pequenas dúvidas, você pode trazer pra gente aqui e a gente responde no próximo semana. Afinal de contas, a gente está tendo aí esse conteúdo, essas lives toda semana. Ou você pode me mandar uma mensagem direta. Eu vou te responder da mesma maneira, tá? Eu vou tirar as suas dúvidas. Eu vou te auxiliar nesse processo também, tá bom? Espero que você tenha acompanhado, curtido e aproveitado todo o conteúdo que eu trouxe para vocês aqui. Caso você tenha dúvidas, me manda mensagem. Se você tiver alguma dúvida agora, deixa aí já. Se não aparecer nenhuma dúvida, tá? Eu vou estar finalizando esse vídeo aqui. Mas, independente de tudo, eu gostaria de agradecer você que me acompanhou até agora, ou você que acompanhou parcialmente tudo isso que nós falamos aqui, tá bom? Eu desejo para você aí, ó, cara, um 2020 excelente, excelente. Que você tenha muita motivação, coragem, esteja realmente preparado para jogar o melhor tênis de mesa que você já teve até hoje, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço, te espero nos próximos vídeos. Muito obrigado, até aqui. Tchau, tchau.